Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo, a correção aí de uma questão da prova de professores do estado de São Paulo, que foi aplicada no domingo passado, tá? Hoje, dia 13/8, a prova foi 6/8, aí tá recente. Então, estou corrigindo mais uma questão aqui, que sempre vai servir para futuros concursos. É interessante que a gente sempre vá se preparando, estudando, se capacitando, para cada vez ir melhor aí nos concursos, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui a questão com vocês. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui a questão 17 da prova, como eu falei, do domingo passado. Certo material didático contém uma situação, um problema com a figura a seguir. Então ele dá um triângulo aqui, e fala que essa figura, né, fora de escala. Então o que a gente diz, a gente nunca confia na figura. A figura, eu nunca posso confiar nela, tá? Aí ele diz assim, ó, um dos itens da situação pede que o aluno escreva a área S delimitada pelo triângulo de maior altura. Então esse triângulo maior é para escrever essa área em função da área S, delimitada pelo triângulo de menor altura. Enquanto o outro item pede que o aluno escreva o perímetro P do triângulo de menor altura em função do perímetro P do triângulo de maior altura, cujas respostas são, ele apresenta as alternativas, tá? Bom, como que primeira coisa aqui que eu fiz com essa questão, tá? Essa, quando ele fala que, enquanto o outro item pede que o aluno escreva o perímetro P do triângulo de menor altura, em função do perímetro P maiúsculo, que é o triângulo de maior altura, tá? Aqui já dá para a gente, sem cálculo nenhum, descartar algumas situações, como o primeiro daria também. Então, ele pede para escrever o P minúsculo em função do P maiúsculo, tá? Bom, o que que acontece? O P minúsculo, e eu tenho alternativas aqui, 4P sobre 3, né? 4P sobre 3. Ou esse 4 terços aqui, ele não pode, o perímetro menor, ele não pode ser 4 terços do maior, tá? Porque, na verdade, o perímetro dele, as medidas, né, é o triângulo menor, o perímetro é menor, né? Então, vamos supor que o perímetro, eu calcule o perímetro do triângulo maior seja 20. Ele não vai poder ser 4 vezes 20, 80, dividido por 3, tá? Vai dar 26,66. Como que esse perímetro, o pezinho, vai ser 4 terços do pesão? Então, essa alternativa C aqui, essa alternativa D e essa alternativa E, que todas são 4 terços aí do maior, já descarta, né? Aí eu fico com A e B, ó. O P menor, ele é 3 quartos. Então, isso vai fazer sentido, tá? Que o perímetro menor seja 3P sobre 4, ou seja, 3 quartos do P maiúsculo aqui, do triângulo maior, tá? Então, faz sentido. Ah, se for 20, 3 vezes 20, 60, dividido por 4, 15. E aí vai fazer sentido. Portanto, eu já descartava aqui, eu ficava entre A e B. E quando eu olhar aí o S, a área do maior com o menor, reparem que o maior é 16S sobre 9, e faz sentido, e 4S sobre 3. Os valores, né? A e B, o A é até o quadrado, a parte do quadrado aqui. Então, ele fala assim, ó, o S maiúsculo, ele é 4S minúsculo sobre 3. Tá? Faz sentido. Esse, se essa área aqui, por exemplo, é 20, a outra vai ser 4 vezes 20, 80, dividido por 3, 26. Ela vai ser maior.
E aqui na A também é maior. Inclusive os valores, a relação é que o valor aqui ele pega o 4/3 ao quadrado, 16 nonos. Então, entre A e B, tá? O que que eu fiz aqui na hora de resolver a questão? Bom, eu falei assim, ó, vou traçar a altura aqui desse triângulo, tá? Traçando essa altura, eu vou ter um ângulo aqui de 90 graus, tá? O ângulo do menor aqui também é 90 graus. E aí, esse ângulo aqui, tá? Ele é comum, ele é igual e esse é comum aos dois. Então, eu tenho triângulos semelhantes aqui. O que que eu fiz? Eu sempre falo, às vezes, para o aluno, atribui um valor numérico, porque eu não tenho essa medida, então eu atribuí aqui, ó, por exemplo, que aqui era 2 e falei que aqui era 2 também. Então, figura fora de escala, eu não poderia falar aqui que esse triângulo é isósceles, né? Porque o triângulo isósceles, quando eu traço essa altura, ela vai pegar o ponto médio. Mas eu considerei aqui que era 2. Então, eu vou ter o triângulo maior, ó, o triângulo maior, eu teria, e é um triângulo retângulo, esse cara é 2, e essa altura toda é 1 com 3, 4. Aí o triângulo menor, né? Eu tenho que essa altura é 3, e eu chamei essa medida aqui de x. Tá? Detalhe, na hora que eu falei que isso é 2 e isso é 2, essa medida da base vai dar 4. Então, eu teria que a área do maior seria a base 4, vezes a altura, somos 2 aqui, 4, que dá 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho 8 UA, unidades de área aí. Tá? E aí, aqui, como os triângulos são semelhantes, eu consigo descobrir essa medida x. Então, eu falo que esse lado maior, 4, dividido por 3, que a razão entre esses dois, é igual a 2 dividido pelo lado menor, x. Tá? E aí eu teria aqui 4 vezes x, 4x, igual a 6. Oh, perdão, 6. X igual a 6 dividido por 4, que dá 1,5. Tá? Então, esse lado aqui, essa medida do triângulo, né? Esse cateto aqui, porque já que formou um ângulo de 90, esse cateto é 1,5, esse outro lado aqui 1,5. Então, eu conseguia descobrir que a base desse triângulo é 3 e a altura é 3. Então, a área do menor ficou a base 3 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Isso aqui deu 9 sobre 2, 4,5 de área, tá? 4,5 de área. Aí eu falo assim, alguém pode questionar, mas você considerou aqui que esse triângulo era isósceles, e ele fala, figura fora de escala. Quem garante que isso era isósceles? Não tem problema pela semelhança, tá? Então, vamos supor que eu tivesse dito que esse cara é 1, tá? E aqui fosse 3, essa medida fosse 3, e essa outra aqui fosse 1, tá? O triângulo não fosse isósceles. E eu traçasse a altura. De toda forma aqui, ó, deixa eu separar aqui, de toda forma, quando eu traçasse essa altura, eu ia ter aqui triângulos semelhantes. Aqui ia formar ângulo de 90 e 90. O que ia acontecer é que a medida do triângulo maior, a altura seria 4, sobre a medida do menor, 3, que é essa, é igual à medida do maior, que é 1, sobre a medida do menor, que eu não tenho, x. Então, aqui multiplicando, 1 vezes 3, 3, 4 vezes x, vai dar 4x sobre 3, 3 quartos, tá? Na hora que dividir, 3 quartos. E 3 quartos, eu ia falar, ó, essa medida aqui é 0,75, tá?
Ah, mas aqui do outro lado ia ser medida diferente. Beleza. Também aqui eu ia formar ângulo de 90 desse lado. Então, eu aplicaria semelhança ali, ó. Então, viria aqui e aplicaria semelhança. O lado maior é 4 sobre o lado do menor aqui, ó. Tô falando desse triângulo do lado esquerdo agora. Sobre 3 é igual esse lado 3 sobre esse cara eu chamaria de y. Então, aqui multiplicando cruzado, 9 sobre 4. Vai ficar 9 sobre 4. Ah, quanto que é 9 dividido por 4? É 2,25. Olha lá que curioso. Esse lado 2,25 mais 0,75 vai dar os mesmos 3. Vai ser proporcional, porque os triângulos semelhantes, eles vão ter os lados aí correspondentes proporcionais, tá? Então, mesmo que fosse diferente um aqui, 3 aqui, eu ia estar considerando que essa medida é 4 e eu ia chegar na base desse que é 3. Então, eu posso aceitar que a área do maior era 8 e a área do menor 4,5, tá? Então, simplesmente, eu fiz a razão aí entre os dois, ó. Peguei aqui e dividi o 8 sobre 4,5. Né? Aí a fração aqui, para não ter a vírgula, multipliquei por 10, 80 sobre 45. E aí, na hora que dividir por 5, esse aqui vai dar 16 sobre 9, tá? Então, a razão do maior dividido pelo menor vai dar 16 nonos aqui. Né? Ele está dizendo que o S, a razão do maior sobre o menor, é igual a 16 sobre 9. Esse Szinho passa para o outro lado multiplicando. Então, a área do maior é a razão 16 nonos da menor, né? E a gente tem aí a alternativa A. Sempre que eu falo assim, obviamente, talvez alguém resolveu algebricamente chamando isso de X, A, B, né? Eu falo que às vezes a gente atribuir um valor numérico vai facilitar a nossa vida. Eu atribuí 2 aqui e 2 aqui. E se eu tivesse atribuído medidas diferentes, porque esse triângulo, quando ele descesse a altura, podia estar não pegando no ponto médio, eu ia achar. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, eu ia encontrar essa razão 16 nonos de S, tá? Então, essa é mais uma questão aí que eu resolvi. Não sei se vocês resolveram dessa forma, tá? Se alguém aí resolveu, chegou a isso de uma forma mais simples, quiser comentar, fica à vontade, tranquilo, mas foi um exercício, esse aqui que eu fiz até rápido lá. Tanto é que eu falei que depois das 3 horas para entregar, eu já tinha a prova terminada, então não deu grandes problemas aqui, ok? Então, mais um vídeo, mais uma resolução aí. Espero que vocês gostem e um abraço e até o próximo vídeo.